Então vamos lá. Atos 10, verso 9 diz assim: No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro o que Deus purificou. E essa cena se repete, né? Pedro vê novamente esse lençol vindo dos céus, com animais que eram impuros, impuros para o judeu, impuros para a alimentação, mas agora que Deus vem e diz: mata e come. E Pedro questiona, né? Como, Senhor? Durante toda a minha vida eu nunca comi nada impuro ou imundo. E aí vem essa voz de Deus dizendo assim: não chame impuro ou imundo aquilo que eu já purifiquei. Queridos, esta visão é Deus chamando Pedro, né, e colocando em suas mãos o ministério com os gentios, para que eu e você hoje pudesse estar ouvindo esta palavra, porque um dia nós fomos considerados impuros, fomos considerados imundos, éramos rejeitados, mas o próprio Cristo veio e disse: é a hora. Porque houve um tempo em que Jesus ele mandou os discípulos pregarem. E ele disse assim: olha, fiquem só na cidade de Jerusalém. Olha, não vão para outros povos, fiquem em Israel. Pregue a palavra aqui, fale do amor de Deus aqui. E os discípulos tinham um limite geográfico aonde eles deveriam atuar, aonde eles deveriam falar do amor de Deus. Mas Jesus, depois da ressurreição, ele vem e aparece agora num dia em que Pedro estava ali orando, jejuando, esperando a hora da refeição. E Deus aparece com essa visão dizendo assim: Pedro, sabe esses animais que não podiam comer? Olha, sabe isso que não era apropriado? Eu purifiquei. Porque é Deus quem purifica todas as coisas. Ele quem criou todas as coisas. E ele diz assim: agora isso é algo puro. E logo em seguida, né, o anjo do Senhor diz: olha, está aí à sua porta alguns homens que vieram te procurar e você deve ir com eles. Esses homens representavam Cornélio. Cornélio, né, um soldado romano, uma autoridade de Roma, que era alguém que tinha um coração bom diante de Deus. E Deus vem, né, e aparece a Cornélio e diz: olha, procura Pedro. Cornélio estava, né, chegando a hora dele ser alcançado pela graça. Estava chegando a hora do evangelho alcançar os gentios. E Pedro vai, encontra com Cornélio e eles conversam, né? Cornélio fala como um anjo apareceu, como ele tinha recebido de Deus uma ordem para procurar Pedro. Pedro também compartilha ali de como foi. E durante essa conversa, né, eu quero ressaltar apenas algumas partes dessa conversa, não dá para ler o texto todo. O verso 27 diz assim: conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse. Esse Pedro, né, que se recusava a partilhar, a participar de algo que antes era considerado imundo, esse mesmo Pedro agora diz o seguinte: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo homem nenhum. Homem nenhum. Pedro está dizendo assim: agora Deus já me mostrou
que não posso mais chamar de impuro ou imundo homem nenhum. Ele estava dizendo assim, ninguém mais é inacessível, ninguém mais está excluído da graça. O evangelho chegou e ele chegou para todos, ele está à disposição de todos. Todos aqueles que quiserem podem vir desfrutar dessa graça, podem ser incluídos naqueles que foram purificados pelo sangue de Jesus. É através dele que nós temos acesso. E essa palavra, queridos, ela vem queimando em nosso coração, porque isso aqui estava tratando de nós. Nós que éramos separados, os gentios, agora estamos tendo acesso à palavra de Deus. O reino dos céus também chegou para nós. E esse reino agora está se espalhando para todo o mundo. E tem mais um verso 34, olha o que diz aqui. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Sabe aquilo que era exclusivo dos judeus? Sabe aquilo que era exclusivo para Abraão e os seus descendentes? Agora ele está dizendo assim, Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ele estava dizendo assim, olha, quando Deus ele olha para a terra, ele não olha separando as nações, separando, esse aqui é israelita, esse aqui é japonês, olha, esse aqui é brasileiro, esse aqui é italiano. Deus não faz acepção, ele não age com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. De todas as nações, todos nós temos direitos, todos nós temos acesso a ele, né? Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, e olha o que ele diz aqui, Senhor de todos. Senhor de todos. Neste momento em que Pedro recebe essa luz do céu, dizendo, Pedro, todos estão incluídos. Pedro, não é mais só para o judeu. Pedro, agora é para todos. O evangelho é para todos. E aqui, queridos, Pedro começa a falar de Cristo, né, que ele é o Messias, que ele havia de vir, e ele apresenta Cristo para os gentios, né? E olha só que interessante, e diz aqui, ele nos mandou, no verso 42 agora, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu Jesus de vivos e mortos. Verso 43 agora, todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crer recebe o perdão dos pecados, mediante ao seu nome. E aí Pedro faz essa declaração poderosa, queridos. Todo o que nele crer recebe perdão dos pecados. Nós sabemos que é o pecado que nos separa de Deus. É o pecado que nos distancia dele. Aquilo que está entre nós e Deus, a barreira se chama pecado. E aqui Pedro diz assim, olha, todo aquele que nele crer receberá perdão dos pecados. Ele estava dizendo assim, todo aquele que nele crer vai cair a barreira. Todo aquele que nele crer vai ter acesso a Deus, vai ter comunhão com ele, vai poder desfrutar. E todo, é todo mesmo. Não importa se é um indígena, não importa se é negro, se é branco, não importa a cor dos seus olhos, não importa, se o teu cabelo é liso, se é crespo, se é encaracolado, não importa, ele está dizendo, todo que nele crer receberá perdão dos pecados. Eu imagino aquela família que estava ali reunida, os amigos, todos esperando ouvir Pedro falar. Quando Pedro diz isso, que todo aquele que crer receberia perdão dos pecados, esta palavra entrou como uma verdade no coração deles, eles creram.
Eles creram que seriam perdoados, eles creram que teriam acesso a Deus, independente de quem eram. E quando eles creram, a fé no coração de vocês, aconteceu algo poderoso. Poderoso, verso 44, olha só o que diz: enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, porque quando Pedro falava, a palavra exercia o seu poder, porque a palavra ela cumpre o seu propósito. A palavra é a única coisa capaz de penetrar tão profundo no homem até a divisão da alma e do espírito. E a Bíblia diz que se o nosso coração se tornar uma terra boa e essa palavra entrar no nosso coração e nós crermos nela, ela vai germinar e vai dar fruto. E olha o que aconteceu, presta atenção. Enquanto ele ainda falava estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. O Espírito Santo veio ao gentio, ele entrou naquelas pessoas e eles começaram a falar em línguas, eles foram cheios do poder de Deus. E Pedro e aqueles que acompanharam ele ficou assustado. Por quê? Porque Deus estava dando o mesmo que deu aos judeus. Olha o que diz o verso 45. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Até sobre os gentios. Nós que éramos impuros, nós que éramos inadequados, podemos receber o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo está ao seu alcance. Se você crer, se arrepender, a palavra diz que teremos acesso a Deus, porque os nossos pecados são perdoados. Pecados perdoados. Eu não sei quais são os seus erros. Eu não sei o que você cometeu aí, que ainda fica na sua mente, né? Tirando a sua paz. Eu não sei o que fica aí, né? Quais são as dívidas, né? Os seus pecados. Mas a palavra diz que serão perdoados se nós crermos. E por que você vai perder tempo aí carregando esse peso? Se você hoje pode realmente crer que o Deus que perdoa os pecados está ao nosso alcance. É só confessarmos a Ele, irmos diante dEle. E o dom do Espírito Santo estará sobre nós. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos tiveram acesso. Nós temos acesso a essa graça. Podemos desfrutar disso. Aquilo que antes, né, era só para os judeus, agora também é para nós. É tão acesso que até eu entrei aqui na minha própria live. Eu acabei de entrar na minha live. Até eu tenho acesso à palavra. A Ju tá rindo aqui, ó, que ela acessou pela minha conta. Queridos, nós vamos orar nesta manhã. É uma manhã de oportunidades, é um dia de oportunidades. Deus quer que você desfrute desse dia, né? Um dia de oportunidades diante dele. Saiba que o Evangelho chegou até nós. Nós que antes eram impuros, agora somos puros, justificados. Quando nós falamos dos santos, né? Nós não somos santos pelas nossas obras, nós somos santos pela obra de Cristo, que nos deu acesso a isso. Desfrute disso, querido. Desfrute do perdão e se torne santo, porque Jesus nos purifica. Nós somos os santos, aqueles que aguardam a vinda do nosso Deus. Amém? Desfrute aí da companhia do Espírito Santo, desfrute dos dons de Deus, desfrute de um dia aí na direção do nosso Pai. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nesta manhã, Pai, a sua palavra veio ao nosso coração, dizendo, Pai, que o preço foi pago. Nós que estávamos excluídos, estávamos de fora, agora temos acesso, Senhor. Por isso nós queremos louvar o Teu nome. Nós queremos engrandecer o Teu nome, Pai, e dizer que Tu és santo,
Muito obrigado, Senhor, por nos alcançar com o Evangelho, nos alcançar com o Teu reino. Que esta verdade esteja sempre, Pai, em nosso coração, profundamente estabelecida, Senhor, e venhamos a desfrutar desse perdão que vem dos céus, em nome de Jesus. Amém?